Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e passo a palavra para a professora Carmen Teresa Gabriel, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Também gostaria de começar agradecendo o convite da Elis e do grupo Oficina, do qual faço parte. Dizer a minha alegria também de estar aqui na mesa mais uma vez, tanto com o Daniel como o Fernando. Nós temos mais uma mesa, mais uma forma eu acho, de resistir. Os tempos estão tão difíceis, né? Eu acho que estão bem descritos e analisados agora pelo Daniel, nessa articulação maquiavélica entre os lutas, que eu acho que qualquer debate, qualquer espaço para debate democrático já é um ato de resistência. Eu queria começar também falando publicamente, como diretora, mas como professora de uma federal pública do Rio de Janeiro, do meu apoio e da minha admiração pelos colegas da UERJ nessa luta aí que eles têm travado, né, já tem, acho que uns 4, 5 meses. Embora as coisas tenham melhorado um pouco, eu acho que a luta já está longe de ser ganha. Enfim, pediram para falar de reforma do ensino médio, pediram um título, não sei se eu tenho que dar agora. Eu não tinha pensado no título, mas se o título tem, eu acho que poderia ser. A gente usa muitas palavras desafio, né? Eu acho que a reforma do ensino médio não é um desafio, é uma ameaça. Então eu gostaria de tentar argumentar uma ameaça para a construção de uma sociedade democrática, de uma escola democrática. Eu queria então tentar aqui na minha fala de 20 minutos desenvolver alguns argumentos, né, para sustentar essa afirmação tão contundente. Porque discutir reforma curricular, e essa reforma curricular precisa sobre o ensino médio, não é apenas um debate interno ao campo do currículo, né? É disputar projetos de sociedade sempre abertos, é disputar sentidos de vários termos, não só de reforma de ensino médio, mas também de docência, de escola pública, de juventude, de ciência, entre outros. E como qualquer texto de lei, né, e a reforma tornou-se um texto de lei, ela é mais uma tentativa de regular dispersões de sentidos que, na verdade, querem defender, e eu acho que o Daniel já mostra isso, a minha fala, o Daniel contextualiza essa reforma muito bem, de interesse de universalizar certos sentidos particulares do que é, do que deve ser, do que tem sido entendido como ensino médio. Então eu trouxe aqui, na verdade, do lugar, né, foi apresentada como estando diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, uma instituição que há quase 50 anos, ano que vem nós estamos fazendo 50 anos, tem tido um compromisso sério com a formação inicial e continuada dos professores de educação básica, mas falar também, né, do lugar de formadores de professores de história e de alguém que tem pesquisado no currículo. E, de alguma forma, essa minha fala não é no sentido de trazer uma verdade científica com um teste, né, mas um pouco de jogar um outro lance nesse debate, né, de mostrar outras leituras possíveis desse texto de lei que me parece ainda estarem subalternizados aí no debate político. Então, eu organizei minha fala em 3 momentos. Eu tenho que ser bastante breve, vou tentar ser mais rápido nos 2 primeiros momentos. Eu estou avançando com alguns pressupostos, ou como eu gosto de falar, de apostas políticas e epistemológicas que, de alguma forma, explicam o meu posicionamento em relação a essa reforma. 3 teses que circulam nos debates políticos atuais sobre essa reforma, principalmente entre os defensores dessa reforma, que, no meu entendimento, têm que ser refutadas, precisam ser refutadas. E 3 notas críticas sobre o texto de lei propriamente dito. Quer dizer, o que a gente percebe no discurso que está sendo hegemonizado nesse texto. Em relação aos pressupostos ou apostas políticas, né, eu acho que existe aí um primeiro ponto importante, o Daniel chama a atenção a isso também, mas é o próprio entendimento da interface entre orçamento público e educação, né, e educação pública. Eu acho que nunca é demais dizer, eu não vou me estender nisso, que educação não é gasto, é investimento. É quase algo óbvio, mas muito mal, no meu entendimento, ou bem resolvido para alguns, né? E no entendimento são duas lógicas econômicas que não podem ser confundidas. Isso não quer dizer que não precisa se pensar em planejamento, não precisa se pensar em orçamento público, em limite, o que for,
mas não se pode confundir essas duas lógicas econômicas, porque isso produz efeitos na própria forma de pensar a educação. Eu acho que o Daniel já falou praticamente sobre isso, não vou misturar. O outro ponto, vocês estão ouvindo? Estou achando. Eu bati na mesa e o negócio funcionou. Fecha ele, senão vai dar no O segundo pressuposto, né, que vai de alguma forma estar permeando a minha fala, é o próprio entendimento de escola pública. Que é claro que aqui a gente também não vai ter tempo para se estender, eu vou voltar mais adiante nos argumentos, mas o que tem de alguma forma, quer dizer, pensar em escola pública no sentido de deslocar, né, ou recolocar, melhor, no jogo da linguagem, esse próprio sentido. Isso não é óbvio. O que é uma escola pública? Afinal, muitos movimentos, inclusive escolas sem partido, estão disputando o sentido de escola, né, inclusive de escola pública. Então, eu acho que esse é um pressuposto, que a escola pública, pelo menos, não é uma escola para pobres, ou pensada simplesmente direcionada com exclusividade para as classes populares. E um outro sentido que me parece importante também deslocar é um entendimento de público numa oposição muito frontal e redutora com o privado. É claro que essa oposição ela existe, ela tem que ser trabalhada, mas acho que existem outras formas de trabalhar o público que possa, de alguma forma, fazer avançar, né, no debate. Eu vou tentar trabalhar isso mais adiante. O terceiro ponto, e tem a ver com escola, é a própria função social e política da escola, né? Quando a gente fala de escola pública e função político-social, e eu tenho trabalhado com um autor que é o Biester, que fala das três funções, quer dizer, não é apenas qualificação, e a qualificação também não é apenas para o mercado de trabalho, ou seja, ensinar alguém para fazer algo na vida, né? E não apenas para o mercado de trabalho. Acho que a qualificação, dependendo de como a gente entende com essa relação do conhecimento, ela pode ser também bastante potente, né, no sentido de formar subjetividades rebeldes, mas também não é só essa a função político-social de uma escola pública, né? Nós falamos da socialização, da questão dos recém-chegados no mundo, né, na perspectiva dos herdeiros, e principalmente, talvez, que esse seja o menos debatido, até mesmo no campo da educação, que é a função da subjetivação, ou seja, formamos também através da escola e do ensino, não socializamos apenas uma ordem social, nós também, de alguma forma, a escola permite, né, as diferentes formas de reagir nas suas singularidades a essa ordem social. Essas três funções, elas não são dicotômicas, não são isoladas, elas são articuladas, e a gente vê que esse é um pressuposto. Quer dizer, quando falar de escola e defesa de escola, falar também nessas três funções é importante. E por fim, o quarto pressuposto, ele é muito rápido, porque o que eu quero discutir e o que foi me dado não era só falar sobre reforma do ensino médio, mas fazer uma ponte com o ensino de história, e essa ponte não é óbvia, porque a reforma do ensino médio não fala numa abordagem disciplinar especificamente. Mas eu vou tentar, talvez, perceber algumas pontes. Eu acho que o Daniel me deu uma pista interessante, que eu já tinha ido por um lado, mas eu acho que ele reforça a hipótese que eu venho trabalhando. Então, o quarto pressuposto, né, no sentido... deixa eu só voltar aqui, eu falei da escola pública, eu falei o quarto é justamente o entendimento de docência, que eu acho também é importante quando a gente vai nessa discussão, o que nós estamos entendendo de docência, nós, ou seja, o lugar de onde eu falo, que não falo sozinho, né, falo junto com os colegas, inclusive, que estão presentes nessa sala, não esquecer a docência como profissão, né, como uma cultura profissional, e ainda bastante fragilizado, como essa reforma, né, ela vai lidar com isso no sentido de fragilizar, de desqualificar ainda mais esse processo de entendimento da cultura docente como uma cultura profissional. Então, na verdade, quando você olha para qualquer texto educacional, uma pergunta aqui, né, que é simples, mas que me parece importante ser feita, é em que medida esse texto participa da construção de uma sociedade democrática mais justa, que concepção de sujeito, estudante, jovem, de sujeito docente, ele veicula, o que ele define e legitima como conhecimento a ser ensinado nesse nível de formação. E aí eu vou problematizar, antes de entrar no texto, como eu falei, estou entrando já no meu segundo momento, tá vendo que eu estou indo rápido, pelo menos 3 teses que estão aí circulando com muita força, que eu acho quase assim naturalizadas. A primeira, ela associa, eu diria que é a tese da urgência e da qualidade da reforma do ensino médio. Urgência e imediatismo, né? Enfim, todos nós sabemos, né, pela própria forma como ela vai sendo feita, a partir de uma
de uma... Agora não fugiu a palavra, como é que ela foi feita, se tornou texto de lei, uma medida provisória, e se torna texto de lei. Quer dizer, discutir reforma, implementação de reforma curricular a partir, né, de uma medida provisória, isso talvez seja isso o ineditismo dessa reforma, no sentido que, por que isso? Né? Até porque as questões que estão sendo levantadas, primeiro ninguém, né, de sua consciência, tem negado a necessidade, a importância, a pertinência de discutir, né, a reforma, o ensino médio. Isso já vem sendo discutido, o Daniel já chamou a atenção várias vezes, por vários setores da sociedade brasileira, né? A própria Plano Nacional de Educação tem metas especificamente relacionadas a essa questão e, de repente, ela aparece assim como algo que precisa ser de uma urgência enorme, de ser tratado dessa maneira, negando como se fosse algo que nunca ninguém tivesse pensado. Junto com uma ideia de qualidade, que assim também, como ele falou, né, da austeridade, da própria sem partido, a qualidade é outro termo que traz um valor positivo e muito sedutor. O que seria, ninguém vai ser contra a qualidade do ensino. O problema é que é outro termo que se discute muito, né? O que nós entendemos por qualidade. E como eu vou mais abaixo, eu vou discutir, quando eu falar mais de escola, esse texto da reforma trabalha a ideia de qualidade de uma forma bastante específica, né? Excluindo praticamente a escola pública e a universidade pública como um espaço possível de formar com qualidade. O discurso para justificar isso é que nós, universidade pública, não sabemos formar professores, por exemplo, não sabemos, não fazemos, nós somos inoperantes de alguma forma. Então, eu acho que essa pergunta que justifica, ou a quem interessa, essa urgência, também não pode, né? Eu não vou entrar aqui, mas eu acho que é algo que diz alguma coisa, né? Já diz muito sobre essa reforma. Eu já passei isso, então eu acho que essas críticas muito severas, para onde eu tenho ido, e os defensores da reforma partem sempre, né, de um currículo de ensino médio completamente defasado, conteudista, né, com a evasão escolar imensa. Se a gente articular os vários argumentos a favor da reforma, eles realmente pintam, desenham, né, um currículo extremamente precário, extremamente ruim e que é preciso mudar, e que a gente tentou, é quase como se nós falhamos na nossa missão como universidade pública e como escola pública de resolver esse problema. Eu acho que essa tese, né, que é a tese da qualidade, da urgência da qualidade, ela está presente o tempo todo em qualquer defensor. Eu acho que essa é uma tese que a gente tem que ficar muito atento. E mais uma razão, eu acho, quando o Daniel fecha a fala dele dizendo a necessidade de trazer para dar aos educadores esse espaço na mídia, na produção, de falar sobre educação, eu acho que essa é uma tese que precisa realmente ser refutada por nós que fazemos e que formamos professores, né? A outra tese bastante difundida, e essa até no campo educacional, é a tese, eu não sei de onde vem isso, mas não é só com a reforma do ensino médio, com qualquer reforma curricular, é quase uma crença que se mudar o currículo se melhora a aprendizagem e se resolve o problema. Eu realmente não tenho nenhuma evidência empírica, sou pesquisador do campo do currículo, não conheço quem tenha feito algum estudo sério mostrando essa articulação direta de melhoria do ensino ou da aprendizagem a partir da mudança do currículo. É interessante perceber, então, por que essa associação é feita, né, quando a gente pensa com tantos outros problemas, no sentido de melhorar a educação básica. Basta pensar em termos da condição dos trabalhadores, dos professores, né, da condição material objetiva desses professores. A gente pode pensar várias outras questões extremamente importantes e que não tem nenhum apelo, não afeta, né, esse discurso da reforma de nenhuma maneira. Quer dizer, é como se, por um passe de mágica, a gente mudando, né, isso se resolve também, por exemplo, na Base Nacional Curricular Comum, muda-se a base, resolve-se o problema. Ou muda-se o currículo, né, porque base não se muda, no sentido que a gente está tentando construir um. Então, várias outras situações de necessidades precárias que afetam diretamente a qualidade do ensino médio não são objetos de reflexão. Eu acho que isso é uma tese, então, que merece também ser pelo menos questionado e problematizado. Ou seja,
apesar do currículo ser interessante, nós temos colegas que discutem isso, né? Parece política educacional, qualquer reforma educacional parece que se reduz a uma reforma curricular. É interessante por que isso, né? É interessante, eu acho, questionar sobre isso. A outra tese que eu acho que está muito, e é interessante quando a gente ouve aqueles que querem defender a reforma, eles começam a discussão pela implementação da reforma, né? Então, assim, a terceira tese que está circulando talvez seja uma ideia de política que nós, já no campo educacional, no campo do currículo, temos combatido, que é aquela tese do entendimento de política de Estado-cêntrico, ou seja, as políticas são feitas no Estado e nós cumprimos essas políticas. Talvez aqui seja a tese a ser refutada, mas talvez aqui nos deixe com um pouquinho mais de esperança, porque no sentido que, se a gente pensa que as universidades e escolas também são contextos produtores de política, essa implementação está aberta, né, a uma série de reorientações e talvez de imprevistos que talvez a gente possa partir de dentro desses contextos mais locais que existirem, né, a essa reforma. Enfim, eu não sei se eu cheguei a falar as 4 teses, falei, são 3 teses, são as 3 teses, não são 4, os 4 são os pressupostos. E aí eu acho que eu queria, que eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Sempre assim. Eu vou chegar no que eu acho que pode chegar, assim, a gente pode se aproximar para pensar um pouco a nossa área de história em relação a essa reforma. São 3 as notas críticas, né? A primeira seria, eu vou deixar a última aqui para a história, vou falar rápido. Uma já estamos discutindo, já tem muita crítica em cima disso, mas é importante reiterar a ideia de flexibilização curricular, né? Que é extremamente sedutora. A mídia tem, se a gente olha a publicidade da reforma na Globo, em vários canais midiáticos, é impressionante. Os alunos levantam, esses jovens maravilhosos levantam, eu quero ser professora, eu quero ser médico, eu quero ser, como se, né, tivesse assim isso fosse só apenas o querer, né? E frente a uma gama de possibilidades. Olha, eu acho que sobre isso a gente tem que pensar justamente no não isolamento dessa tese, né, dessa discussão do ensino médio. Ela não vai sozinha, tem todo um conjunto de pacotes, e o pacote, por exemplo, da PEC, que está dizendo junto, que o Daniel já chamou a atenção, que é essa flexibilização, ela já está em si condenada. O que se flexibiliza seria a verdadeira flexibilização está nos percursos, né, possíveis, as ofertas em função das condições objetivas de cada município, de cada escola, e não no interesse de cada aluno, porque a gente sabe que isso vai reforçar uma desigualdade ainda maior. Quer dizer, de que flexibilização nós estamos falando? Né? Dos interesses, das possibilidades desses estudantes, ou uma flexibilização da oferta ou da falta de oferta, porque as escolas de diferentes regiões do país. Então, aumento da desigualdade regional, eu também não vou me estender nisso, já foi sido muito discutido. Eu vou passar meio batido para a gente poder depois discutir. Outro aspecto também é a questão já foi falado, da expressão notório saber que aparece na reforma do ensino médio, né, que tem carrega com ele toda uma discussão de docência, de justamente reatualizar aquilo que a gente vem combatendo há anos no campo educacional, de reafirmar, né, uma cultura profissional, uma necessidade. Nem todos, nós não nascemos professores, nós nos formamos professores, e isso o notório saber, por mais que alguns tentam dizer, não, é só por uma questão, só para os cursos profissionalizantes, não é para todos, mas existem brechas nessa texto de lei que permite que qualquer um possa ensinar qualquer coisa, praticamente, nas escolas de ensino médio. E aí eu vou parar, vou me deter um pouquinho mais para ficar com reflexão, e foi interessante, né, a partir do que ele falou, o Daniel, porque o que eu venho pensando é o seguinte: existe aí uma relação, que eu já falei aqui, entre conhecimento escolar, entendimento e reconhecimento escolar numa reforma do ensino médio, que aparece na crítica ao conteudismo, por exemplo, do currículo, que quer ser combatido, que aparece na necessidade de trazer justamente novos conteúdos, novas disciplinas mais articuladas à vida, e, ao mesmo tempo, e a gente já sabe, né, eu não estou descrevendo a reforma, sabe que tem um percentual que é obrigatório, que vai estar justamente ligado ao quê? A BNCC do ensino médio, que justamente é extremamente, retorna com um conteudismo enorme. Então, é como se a articulação entre o ultra-neoliberal e o ultraconservador, ultraliberal e ultraconservador, aparece nesse momento. Quer dizer, a reforma
fala justamente uma crítica ao conteudismo e articula ao mesmo tempo a uma proposta curricular extremamente conteudista. Porque isso que na verdade, e aí uma ideia de conteúdo, porque que eu acho que esse é um pouco nosso dever no campo educacional, de enfrentar esse debate também, né? Que é uma palavra que está sendo disputada, e qual é a diferença, qual é a fronteira, eu venho me perguntando, entre uma crítica necessária e pertinente ao conteudismo, ou há uma adesão, eu diria, um pouco rápida demais, a uma conteufobia. Então, essa fronteira nossa, de nossa reflexão, eu acho que a gente deixa um espaço perigoso que tem sido aproveitado e muito, né, por essas políticas aí ultraconservadoras e inclusive na escola sem partido. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar formas de sair dessa dicotomia e não negando o conteúdo pelo conteúdo, né, ressignificando talvez esse termo como sendo um elemento importante na construção do conhecimento escolar, principalmente a relação, na verdade, a gente precisa falar em conteúdos, né, mais ou menos teóricos, ou mais ou menos práticos, mais ou menos científicos, mas a relação com o mundo, e aí por que nós, a nossa área, né, é um alvo tão vulnerável a toda crise política, porque qual é o tipo de relação com o mundo que nossa área de história, né, permite que esses alunos constroem na educação básica. Não é trazendo mais ou menos, né, na verdade não é uma discussão de tirar ou não tirar disciplinas, embora essa discussão é importante, a gente se limita às vezes muito a essa discussão, quase numa perspectiva corporativista, e eu acho que é importante, eu não estou negando isso, eu não estou dizendo nenhuma disciplina menos, né? Mas é importante entender explorar mais a importância da nossa presença nesse currículo, justamente na relação com o mundo, com o sujeito, com os outros, consigo mesmo, que a escola, e o ensino de história em particular, permite explorar. Então, não é à toa, e nós vamos ter a oportunidade de discutir isso aqui ao longo da tarde, que as 3 versões da BNCC na história foi uma progressão de regresso. Ela foi cada vez ficando pior. E por que isso? Né? Eu acho que foi a forma da gente juntar, foi a forma dessa reforma do ensino médio, dizer a história fica, mas fica dessa perspectiva, já que ela tem que, né, se ligar, tem que estar articulada aquela parte dos 60% obrigatória a ela. Enfim, essas interrogações que eu tenho que colocar, quer dizer, a importância de ficar discutindo o sentido de alguma coisa, né, sentido de escola, de docência, de currículo, de conteúdo, não é apenas uma preocupação teórica. Eu tenho defendido que é uma preocupação política, porque eu acredito que há sim uma disputa pelo mundo, né, que nós estamos vivendo. E não é apenas uma disputa de interpretações, como diz o Joaquim Buriti. É uma disputa pela hegemonia do mundo que vivemos. Eu acho que a gente tem, do lugar de pesquisadores, formadores de professores, de gestores de instituições públicas, entrar sim nessa disputa pública no sentido de tornar visível também, né, público no sentido, eu não voltei a isso, mas o público no sentido da visibilidade aos nossos discursos, aos nossos projetos, às nossas defesas. Eu agradeço a atenção, espero não ter passado muito tempo. Muito obrigada.